Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, a última postagem de 2020, um vídeo especial de Ano Novo em que eu vou estar falando sobre fogos de artifício. Bastante polêmicos, muita gente a favor, muita gente é contra, incentivados em algumas cidades, proibidos em outras, mas o que eu quero abordar aqui é somente a ciência que está por trás da pirotecnia. Eu venho tentar trazer aqui o conteúdo mais correto possível. Obviamente, muita coisa eu não posso detalhar por questões de segurança, e eu espero que você entenda isso. Mas eu sei também que eu não sou o dono da verdade e posso estar falando algo errado. Por isso, caso haja alguém que realmente saiba o que está falando e tenha o conhecimento mais detalhado sobre algum ponto abordado e queira compartilhar, sinta-se à vontade para se pronunciar nos comentários. Digo isso porque essa foi a primeira vez que eu fui pesquisar na internet algo sobre o assunto e encontrei uma grande quantidade de conteúdo errado e muita desinformação. É tão absurdo que chega até a dar medo. Logo, eu tive que recorrer às velhas fontes impressas em celulose, o que me deu muito trabalho. Então, para valorizar todo esse trabalho, antes de prosseguir, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar no nosso crescimento e ative o sininho das notificações para receber as novidades. Os fogos de artifício são engenhos construídos com o objetivo de produzir efeitos visuais e sonoros a partir da combustão de determinados materiais. Salvo algumas exceções, os fogos de artifício utilizam pólvora negra como base para diversas misturas que causam os efeitos sonoros e visuais e também como carga de projeção, que serve para arremessar outras cargas para o céu para produzir os diversos efeitos. A pólvora negra é basicamente uma mistura de enxofre, carvão vegetal e nitrato de potássio. As proporções de cada um podem variar conforme o efeito desejado. Outra formulação bastante comum, principalmente em cargas que geram o efeito de explosão, estrondo, estampido, é a pólvora flash. É um pó bastante fino, cinzento, bem mais sensível que a pólvora negra e tem uma queima muito mais rápida e com brilho maior. Normalmente é feita com pó de alumínio ou de magnésio, enxofre e nitrato de potássio. Em relação às cores, são os sais metálicos os responsáveis pelo brilho colorido dos fogos. Para não deixar o vídeo chato, eu vou deixar a explicação desse fenômeno em um artigo no site, e eu não vou estar falando aqui. Basicamente o que nos interessa agora é que a coloração vermelha é gerada pelo cloreto de lítio, carbonato de lítio ou carbonato de estrôncio. A coloração amarela é gerada pelo cloreto de sódio ou nitrato de sódio. A cor verde é gerada pelo cloreto de bário. A cor laranja pelo cloreto de cálcio. O azul é gerado pelo cloreto de cobre. A cor violeta é gerada pelo nitrato de potássio ou nitrato de rubídio. O ferro é responsável pelo brilho dourado e o magnésio, alumínio ou titânio é responsável pela cor branca. Lembrando que eu estou falando da cor do brilho da queima dos fogos, não da fumaça. A fumaça é outra situação. Então eu vou começar falando sobre uma exceção às pólvoras, os estalinhos, que também são chamados de biribinhas. Eles não têm pólvora, são feitos com fulminato de prata, um explosivo muito sensível, grãos de areia grossa e papel de seda. A areia é mergulhada em uma solução ácida com fulminato de prata diluído. Em seguida, os grãos são lavados com álcool para correção do pH. Após secar, essa areia é dividida em porções que são enroladas no papel de seda. Quando é jogada em uma superfície rígida, a fricção entre os grãos de areia causa a detonação do fulminato de prata, liberando de forma muito rápida nitrogênio e monóxido de carbono, que deslocam o ar, criando uma pequena zona de alta pressão momentânea, gerando então um estampido que ouvimos e um pequeno facho de chama. Agora eu vou falar sobre as bombas de fumaça, que também são chamadas de fumígenos. É isso daqui que eu tenho. Desmontando ela, basicamente temos um pavio e um saquinho com a mistura que gera fumaça ao entrar em combustão. Essa mistura é diferente das clássicas receitas de bomba de fumaça que encontramos pela internet. Normalmente são compostas por clorato de potássio, que é um poderoso oxidante que fornece oxigênio para a queima do combustível, que é um açúcar. Nesse caso aqui é a lactose. Essas substâncias, somadas ao corante, são responsáveis pela formação da fumaça colorida. É comum o surgimento da chama lilás, que é causada pelos íons de potássio. Em algumas formulações pode ser adicionado o bicarbonato de sódio, que serve para baixar a temperatura de queima e reduzir a decomposição do corante.
Esse daqui é um sinalizador, aquele que o pessoal gosta de usar muito em estádio de futebol. Os sinalizadores geram uma chama com um brilho bastante intenso. São fabricados em um tubo contendo um pó, que é composto pelos componentes da pólvora negra, e alumínio, que atuam como combustível, fragmentos de magnésio, que é o responsável pelo alto brilho gerado durante a queima, e elementos responsáveis pela cor da chama durante a queima, por exemplo, o nitrato de estrôncio, que vai gerar chama vermelha, ou então o cloreto de bário, que vai gerar a coloração verde. Os vulcões, ou fontes, contêm uma mistura complexa de combustível, oxidante e fragmentos metálicos colocados dentro de um cone de papelão e vedados na parte de baixo com cola e serragem. Seu efeito principal é o lançamento de chamas e centelhas coloridas. Os principais componentes desse artefato pirotécnico são o perclorato de potássio, que é um forte agente oxidante que fornece oxigênio para a combustão, a nitrocelulose, nitrato de potássio, enxofre e carvão, que atuam como combustível, o magnálio, que é uma liga metálica entre o alumínio e o magnésio, que funcionam como intensificador para o brilho das cores, o óxido de cobre, que é responsável pelas fagulhas azuis, o carbonato de estrôncio, que é responsável pelas fagulhas vermelhas, o nitrato de bário e o carbonato de bário, que são responsáveis pelas fagulhas verdes. Esse pó preto eu acredito ser a mistura clássica da pólvora negra, porém com os componentes em porções muito diferentes da pólvora usada como carga de propulsão. Porque se fosse, geraria uma queima muito rápida, liberando muito calor e o que seria até mesmo muito perigoso. Eu acredito que a maior porção seja de carvão e em menores porções o enxofre e o nitrato de potássio. Eu consegui identificar alguns fragmentos metálicos, provavelmente o magnálio, que é responsável por gerar os brilhos na cor branca e em contato com as outras substâncias geram as cores com um brilho intenso. E com o auxílio de um ímã neodímio, eu encontrei alguns fragmentos de metais ferrosos que provavelmente geram os pontos de brilho dourado. Então agora eu vou passar a falar dos traques, que basicamente são feitos com um palito de madeira, coberto com uma mistura similar à que existe na cabeça dos fósforos, que também vão possuir diversas formulações que vão variar com os fabricantes. Pode conter enxofre, cromo hexavalente, trisulfeto de antimônio, fosfato de amônio, clorato de potássio, etc. Quando essa mistura é inflamada, ela conduz a chama para dentro do invólucro de papel craft, até chegar na carga de pólvora flash que está confinada. A pólvora vai entrar em combustão, liberando rapidamente gases que vão se expandir e vão causar o rompimento do invólucro de papel. Esse rompimento que gera o estampido que ouvimos. Esse é um traque pequeno, mas as bombas maiores, como as bombas batom, ou bomba número 4, que é outro nome dela, ou até mesmo as bombas dos rojões, dos foguetes, em alguns lugares do Brasil chamam assim, que detonam no céu, elas funcionam pelo mesmo princípio. Já os rojões ou foguetes, vai depender como chamam na sua região, vão funcionar da seguinte forma. Quando acendemos o pavio e a chama chega na carga de pólvora negra, ela entra em combustão rapidamente, liberando muitos gases, gerando uma alta pressão dentro do tubo, sendo que a direção mais fácil para esses gases saírem é em direção à boca do tubo. Ao seguirem nessa direção, as brasas incandescentes da pólvora negra ultrapassam as arruelas perfuradas e incendeiam a pólvora negra na base das cargas de efeito. Os gases continuam impulsionando as cargas de efeito para fora do tubo, projetando-as para o céu. Essas cargas são invólucros de papel craft com pavios de mistura de pólvora negra com aglutinante sobre uma mistura que também é similar à encontrada nas cabeças de fósforo. No interior do papel craft vai estar a pólvora flash, que vai ser responsável pela detonação. Quando as bombas chegam na altura calculada pelo fabricante, a queima dos pavios chega na carga de pólvora flash. Então a pólvora confinada novamente sofre combustão, gera uma grande quantidade de gases, que gera o rompimento do invólucro e o consequente estampido.
Pela carga de pólvora negra realizar esse efeito de lançamento das cargas de efeito, ela é chamada carga de projeção. Dentro das bombas de efeito podem haver outros elementos além da pólvora flash. Por exemplo, esferas que são feitas com pólvora negra, aglutinantes, sais metálicos e fragmentos de magnésio ou alumínio, que vão gerar o efeito de brilho colorido após a explosão do invólucro. Aqui temos um foguete de 13 tiros, cortado lateralmente. Esse é o pavio que está em contato com a pólvora negra dentro do tubo. Essas são as cargas de efeito. Nesse caso específico, são 12 bombas mais fracas e uma mais forte. Entre as cargas existem essas arruelas perfuradas e, por fim, temos a arruela lisa que fecha o tubo. Essa aqui é a arruela lisa. Essa é a bomba maior. Aqui embaixo está o iniciador de pólvora negra com aglutinante. E as bombas menores vão ter o mesmo princípio de funcionamento dessa maior. Essa é a arruela perfurada. Vou tirar as bombas menores daqui. Essa é a outra arruela perfurada. Aqui a pólvora negra e, por fim, o estopim. Eu cortei essa bomba para a gente ver como ela funciona por dentro. Como eu fiz a neutralização dela, ela acabou ficando com essa aparência. Então, dentro dela, na sequência, nós temos o iniciador de pólvora negra, que veda a entrada dela. Em seguida, temos a mistura, que é similar às encontradas nas cabeças de fósforo e nos traques também. E então chegamos na pólvora flash, que é a responsável por causar a explosão do cartucho. Aqui temos um foguete de efeito único, que é a explosão de cores. Cortando ele, vemos o mesmo princípio de funcionamento do anterior, porém uma única bomba. Por fora, já podemos ver o iniciador de pólvora negra aglutinada e no centro um estopim similar ao utilizado para iniciar a carga de projeção. Agora eu vou abrir essa bomba para ver como é por dentro. Então, existe aqui um enchimento de serragem em cola ao redor do estopim, e no interior da bomba nós temos a pólvora flash e diversas esferas. Essas esferas são compostas por pólvora negra, aglutinante, os sais metálicos que vão dar a cor do efeito e fragmentos de magnésio ou alumínio que vão intensificar o brilho colorido. Para a cor vermelha, provavelmente teremos carbonato de estrôncio ou de lítio aqui. O busca-pé é um artifício pirotécnico que consiste em uma mistura que atua como carga de projeção, gerando gases que são liberados por um orifício, impulsionando assim o artefato para alguma direção. É o mesmo princípio de funcionamento dos foguetes de combustível sólido. Em relação à carga de projeção, os mais simples têm somente ela, outros possuem carga de projeção que apita ou emitem estalos, e alguns até emitem algumas cores durante a queima. O apito é gerado quando a carga de projeção é feita com substâncias como benzoato de potássio ou benzoato de sódio. No caso dos que deixam fagulhas coloridas, como já vimos anteriormente, eles são resultado da adição de sais metálicos. Outros, além de ter a carga de projeção, também podem ter uma bomba que vão ter o mesmo mecanismo de funcionamento das bombas dos rojões ou das bombas número 4, traques, etc. Eles podem ter também efeitos de estalos ou efeitos luminosos. Nesse aqui, provavelmente a balada, que é outro nome que a carga de efeito pode receber, é o estalo e o brilho em uma cor específica, azul, verde ou vermelho. Essa carga é composta por clorato de potássio, que atua como um agente oxidante, o combustível, que é composto por uma mistura de nitrato de potássio, enxofre e carvão, praticamente a mesma mistura utilizada na pólvora negra. O magnálio atua da mesma forma que já foi explicado no vulcão, é uma liga metálica de alumínio e magnésio, que tem o pó adicionado para intensificar o brilho. Carbonato de estrôncio, que serve para emitir as faíscas na cor vermelha. Óxido de cobre, que serve para emitir as faíscas na cor azul. A carga de propulsão com apito é composta por aerosil, que atua como um retardante da queima.
o agente oxidante, que é o perclorato de potássio, e o benzoato de potássio, que serve para produzir o trabalho de propulsão com o apito. Já esse outro buscapé maior, no final da sua carga de propulsão, dentro dessa ponta aqui mais grossa, ele tem pólvora flash e esferas similares ao último foguete. O efeito gerado por ele é a explosão seguida do lançamento de diversos pontos brilhantes na cor verde. Logo, essas esferas são um misto de pólvora negra, aglutinante, carbonato de bário, que vai gerar coloração verde, e os fragmentos de magnésio ou alumínio. Para os buscapés no geral, um item de extrema importância é a vara, que serve para estabilizá-lo, tendo em vista que eles não têm aletas e não têm asas para direcioná-los. A vara direciona o furo de exaustão para baixo, fazendo com que a força resultante o impulsione para cima. Caso a vara esteja torta, o buscapé vai subir girando. Se o buscapé tiver sem vara, provavelmente ele vai sair girando desgovernado para qualquer direção. Durante esse teste, o buscapé se soltou da vara. Com isso, ele saiu girando descontrolado e detonou no chão. Por isso é importante que esses fogos sejam lançados em locais muito distantes de qualquer ser vivo ou qualquer material que não possa ser danificado. No Brasil, o grande problema dos fogos de artifício é que, por vezes, eles são fabricados sem a devida supervisão técnica por pessoal não qualificado, que faz a transmissão de conhecimento de forma oral, utilizando ferramentas inadequadas ou sem seguir protocolos de segurança. Muitas fábricas irregulares encontram as proporções de substâncias por tentativa e erro, ou por não terem as devidas autorizações para adquirir determinados produtos controlados, acabam utilizando matéria-prima improvisada. Essas ações prejudicam a qualidade do produto e podem causar graves acidentes, tanto na fabricação como durante o manuseio pelo usuário final. Particularmente, eu já presenciei muitos acidentes com fogos de artifício nas festas de fim de ano, como busca-pé saindo desgovernado, girando no chão, tubo de papelão do foguete explodindo e as bombas detonando no chão próximo à pessoa que estava soltando, a detonação de cargas de projeção saindo pela parte de baixo do tubo. Isso acontecia principalmente na época que era comum as pessoas soltarem rojões segurando no tubo, o que já vem sendo corrigido pelos grandes fabricantes, que vêm colocando suportes plásticos nas caixas para que possam ser utilizados. Por isso, eu reforço que é de extrema importância a aquisição de fogos de grandes empresas conhecidas e que estão há muito tempo no mercado. Assim, você minimiza os riscos a que ficará exposto. E a dica final que eu deixo é: não manipule fogos ou explosivos sem conhecer os efeitos do que você está mexendo, sem ter o conhecimento sobre as normas de segurança e a forma correta de utilizar, pois se você sobreviver a um acidente, poderá sofrer consequências terríveis. Se for soltar fogos, siga rigorosamente as normas de segurança e as orientações do fabricante. Não queira inventar ou você pode se arrepender para o resto da vida. Esse vídeo vai ficando por aqui. Novamente eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e tenha um excelente 2021. Muito obrigado.